Hoje eu estou aqui para explicar para vocês o porquê que a gente não deve ficar falando não para as crianças. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês não repararem na minha unha que descascou antes do tempo essa semana. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o porquê que a gente não deve ficar falando não para criança. E o primeiro motivo está dentro deste mesmo vídeo. Eu aposto que a partir do momento que eu falei não repare nas minhas unhas, a única coisa que você conseguiu olhar eram as minhas unhas. Esse é o problema do não. O não, ele é muito abstrato dentro da nossa cabeça. A maioria das coisas, elas têm uma interpretação na nossa cabeça muito clara. Por exemplo, se eu falo flor, você imagina, você pensa uma flor, você sabe o que é uma flor. Se eu falo celular, você pensa num celular. Mas quando a gente diz não, a palavra não, ela é abstrata, ela não tem um conceito físico do não. Você sabe que é uma negação sobre alguma coisa, você que é adulto. Ou você até pode ter imaginado a palavra não escrita em algum lugar, mas você não consegue conceitualizar ela de uma forma clara, você não consegue visualizar ela como uma coisa específica. Ou seja, a partir do momento que você falou não faça determinada coisa, é como se o não sumisse da frente e você só conseguisse fazer aquela determinada coisa, aquilo que ficou no final da frase. Por isso, geralmente, tem a brincadeirinha do não pense no elefante cor-de-rosa. E você, na mesma hora, vai imaginar um elefante cor-de-rosa, assim como quando eu falei não reparem nas minhas unhas que estão descascadas. E estão mesmo. Esse é o problema do não, e é por isso que muitas vezes os pais chegam pra mim e falam: Zu, eu digo pra ele não faça isso, eu repito 1000 vezes e ele continua fazendo. É exatamente porque o não é essa abstração, e quanto menor for a criança, ou seja, quanto mais pequenininha ela for, mais difícil ela vai ter pra conceitualizar o que vem depois do não. Então você fala, não pegue esse brinquedo. É como se você dissesse, pegue esse brinquedo. Porque o não some. Sabendo que isso acontece dentro do nosso cérebro, sabendo que o não é essa abstração, o que a gente pode fazer para usar menos o não? A gente tem que começar a focalizar naquilo que a gente quer da nossa criança. Como que a gente direciona ela para aquilo que a gente quer que ela faça e não para aquilo que a gente não quer que ela faça. Então, se eu falo assim, não pegue esse brinquedo, o que eu poderia colocar dentro dessa frase? Por exemplo, pegue essa caneta, ou então, pegue na sua cintura. A gente vai começar a pensar naquilo que a gente quer da nossa criança, naquilo que a gente precisa que a nossa criança faça para impedir determinado comportamento, sem usar o não. Por exemplo, ela tá indo pegar alguma coisa perigosa, alguma coisa que pode derrubar no chão e quebrar, por exemplo, uma coisa de vidro. Ao invés de a gente falar, não toque nisso, filho, vamos fazer uma brincadeira? Quem ficar com a mão na cintura mais tempo ganha. A gente tá dizendo para ela que ela não vai tocar naquilo, sem falar que ela não vai tocar naquilo. A gente começa a mudar a estrutura das frases de uma forma que para a criança fica claro o que ela precisa fazer e não o que ela não precisa. A gente tira o foco dela. De qualquer forma, a gente pode conversar com a criança, falar com ela sobre os perigos de determinadas coisas. Isso, inclusive, é importante. Por exemplo, a gente pode dizer, filho, tá vendo? Isso aqui é um copo de vidro. Quando isso aqui cai no chão, quebra. Mas aí, a gente tendo dado essa explicação inicial, a gente já vai direto para então agora a gente vai fazer determinada coisa. Essa técnica ela é tão maravilhosa que ela funciona desde crianças muito pequenininhas até adultos, na verdade. Porque a melhor forma de eu não ter feito vocês repararem nas minhas unhas era simplesmente não tendo falado delas. Talvez alguns de vocês até reparariam, mas a grande maioria nem perceberia que elas estão descascadas. E como a gente faz isso com crianças muito pequenininhas que ainda não entendem a fala? O redirecionamento acontece da mesma maneira, porém de forma visual. Então vamos supor assim, a nossa criança tá indo lá tentando pegar alguma coisa que ela não pode. Como que a gente faz ela mudar o foco dela? A gente oferece coisas que ela pode buscar. A gente pode trocá-la de lugar, a gente pode oferecer coisas para ela que ela pode brincar, colocar na frente dela brinquedos que ela pode brincar. E a gente tem que impedir o comportamento até ela entender que aquilo não é uma opção. Sem falar nada. Eu nunca me esqueço quando num atendimento, eu tava atendendo um menininho, nessa época eu ainda ia presencial, hoje em dia eu já não faço mais isso, mas ele ficava derrubando uma cadeira, e era uma cadeira baixinha dessas de criança, né, e era uma cadeira de madeira, então fazia um barulhão, e ele derrubava a cadeira. E aí eu levantava a cadeira e redirecionava para outra coisa, e aí ele ia lá e derrubava a cadeira, eu levantava a cadeira e direcionava para outra coisa. E a gente ficou nesse trabalho mais ou menos uns
10, 15 minutos por volta disso, a mãe dele falou: Zu, não vai funcionar, isso nunca vai funcionar, ele não vai parar de derrubar essa cadeira, você não tá entendendo. E depois de uns 10, 15 minutos, ele olhava pra cadeira, olhava pra mim, e aí ele apontava pro brinquedo que tinha que pegar. E depois de um tempo, ele parou de focar na cadeira e começou a vir brincar comigo e fazer outras coisas. Às vezes você pode pensar assim, não vai funcionar, mas gente, funciona. Qual é o problema? A gente tem que ter a paciência de repetir algumas vezes, principalmente para crianças pequenas, porque elas estão provando o mundo e elas têm muita energia para provar o mundo. Essa aqui é bem a verdade. A gente geralmente tem menos energia do que elas e é por isso que muitas vezes dizem: Zu, é que me vence no cansaço. É justamente nisso que vencem mesmo. Por isso que a gente tem que ter o foco na cabeça da importância de manter aquilo que a gente tá como objetivo final. Porque se a gente consegue ir até o final de um determinado processo, a sua criança vai entender que você consegue ter consistência e nas próximas vezes ela vai repetindo cada vez menos aquele padrão que está incomodando. Porém, quando a gente é vencido pelo cansaço, a criança vai percebendo que existe certas flexibilizações, ela não consegue entender quando você está falando sério, quando você não está falando sério, quando ela realmente pode derrubar a cadeira, quando ela não pode. Ela tem que entender que realmente derrubar aquela cadeira não é uma opção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês outra vez. Me perdoem pelas unhas descascadas e me contem aqui embaixo se vocês já tinham pensado sobre o motivo de não ficar falando não, se vocês já tinham ouvido falar que a disciplina positiva era essa coisa de não falar não, e se vocês entendiam o porquê que isso existia. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha aqui embaixo, isso faz com que essa mensagem chegue a mais famílias, transformando a vida de outras crianças. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui outra vez. Um beijo e até a próxima!